Você está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 100 do Lawyer to Lawyer. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Se você ainda não me conhece, eu sou o Gabriel Magalhães, sou um dos cofundadores da Freelaw. É um dia emocionante para a gente, não tem como a gente não lembrar das 100 semanas aí que a gente está aqui produzindo muito conteúdo, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando, estava até conversando aqui com o Daniel, já vou apresentar para vocês o Daniel e também o quanto que a presença do Daniel é simbólica para a gente aqui da Freelaw nesse momento. Mas uma coisa que eu pensei é, poxa, depois de 100 semanas, né, o que muda? O que mudou no mercado jurídico? Mudou muita coisa, teve pandemia, acho que o mercado começou a amadurecer, mais soluções começaram a surgir, mais discussões importantes começaram a acontecer no âmbito nacional, o Daniel aí liderando junto com a B2L isso aqui no Brasil. E acho que vai ser muito bacana o episódio de hoje, porque hoje a gente vai falar sobre Lawtechs, Legaltechs, do cenário real da tecnologia no direito hoje, no mercado hoje. O que tem de verdade aqui, o que você deve saber sobre isso. E acho que vai ser legal também, minha expectativa aqui de hoje é, poxa, qual será a nossa aposta aqui para as próximas 100 semanas? O que muda aí daqui a 1 ano, daqui a 2 anos nesse mercado? O que tem de real, o que você pode usar na sua advocacia no dia a dia? Esse aqui é minhas apostas aqui para o conteúdo de hoje, então se isso for uma prioridade para você, eu recomendo muito que você fique até o final do conteúdo de hoje. E hoje eu tenho o prazer de receber o Daniel Marques. Daniel Marques é diretor executivo da B2L, a Associação Brasileira de Lawtechs e Legaltechs. Se a B2L não existisse, provavelmente o Lawyer to Lawyer não teria existido, porque a gente surgiu a partir de uma iniciativa da B2L. A gente surgiu num hackathon, numa competição de direito e tecnologia que eles promoveram, o Global Legal Hackathon de 2018. E antes disso também já tiveram algumas outras iniciativas que me pegaram de tabela, alguns congressos, o Lawtech Conference que eu fui ali antes de fundar a Freelaw. Então, acho que a iniciativa talvez a iniciativa não governamental que eu mais admiro, e estar recebendo aqui o Daniel é um prazer imenso para a gente. Já tive o prazer de visitar o Daniel presencialmente há alguns anos e acompanho muito o trabalho deles. A gente é muito grato, né? E eu acho que estou muito feliz aqui com a oportunidade de estar conversando com você, Daniel. E hoje é um episódio simbólico para a gente, comemorativo, e vamos ver aqui, vamos conversar com quem sabe, talvez a maior referência do Brasil sobre isso, que conhece, que está envolvido em todas as discussões sobre isso. Quais são suas apostas, Daniel? Mas antes disso, muito obrigado, se apresente aqui para todo mundo também, para quem ainda não te conhece. Ótimo. Muito obrigado pelo convite, Gabriel. Parabéns pela iniciativa. Muito bacana você ver, né, como a B2L, né, uma associação sem fins lucrativos, ela vai conectando esse ecossistema, fazendo com que pessoas como você, que tem esse perfil empreendedor, que querem fazer a diferença na sociedade, possam encontrar com outras pessoas que também têm o mesmo perfil, ter acesso a ferramentas, para que possam realmente, pouco a pouco, cada um fazendo a sua parte, melhorar a justiça no Brasil. Então, fico muito feliz aí de saber que está o episódio 100, fico muito feliz aí da Freelaw ter nascido aí de um hackathon, da B2L, que a B2L não fez sozinha, sempre faz junto com outras parcerias, né? A gente não consegue fazer nada sozinho na nossa vida, muito menos transformar o que significa o direito e a justiça no Brasil. Então, muito obrigado pelo convite, espero que o bate-papo aí seja agradável para todos vocês que estão nos ouvindo. Tenho certeza, Daniel, mas conta um pouquinho aí da sua trajetória. Como é que você veio parar aqui nesse mundo de tecnologia? Como que você foi picado por esse mosquito? Então, eu acho que tudo começa com a curiosidade, né? Tudo começa a querer saber, né? A palavra curiosidade vem da palavra latina curro, né? Que significa porquê, né? E aí eu me lembro que em 2017 eu comecei a ver muitas notícias sobre inteligência artificial, blockchain, criptomoedas, automação, robotização, impressora 3D, carro autônomo. E aí eu comecei a observar, isso era no final de 2016 início de 2017. Estava terminando meu MBA em gestão empresarial pela FGV, e não falavam nada disso, né? No próprio MBA não mencionava nenhum desses movimentos. E eu falei assim, cara, tem alguma coisa que está acontecendo que é incrível na sociedade e no mundo, e que eu quero fazer parte disso, né? Não quero ser um coadjuvante, eu quero ser um ator principal. E é aquele momento, né? Assim, acho que
A preparação se encontra com a oportunidade, daí surge a sorte, né? O pessoal chama de sorte, né? Preparação junto com a oportunidade, muito suor. Eu comecei a participar, então, em 2017, de vários eventos voltados à tecnologia, né? Mas nenhum deles é dentro do direito, né? Nenhum deles especificamente jurídico. E aí, em agosto de 2017, eu participei de uma reunião da OAB, foi a inauguração de um comitê da OAB do Rio de Janeiro. Nele estavam membros da B2L, a B2L tinha acabado de ser fundada, né, com 20 empresas ainda de tecnologia jurídica, ainda estava entendendo como é que seria a B2L, qual era o propósito, mas estava fundada. Ela foi convidada para participar desse evento, estava o Helder do Nós Oito, estava o Bruno Fegeson, estava o head jurídico da IBM, o Dante, estava o Cris, que na época ainda estava na Localiza, né, o Cris Xavier. Então, assim, uma galera muito boa. E eu comecei, tudo aquilo que eu tinha ouvido nas outras palestras, relacionada à tecnologia, como a tecnologia impacta na sociedade, eu comecei a ver aplicado no campo, que é o campo do direito, né, que é o meu campo. Eu falei assim, caramba, aqui, né, aqui eu me encontrei. E aí, logo depois dessa palestra, eu entrei em contato com o pessoal da B2L, né, na época não tinha time, não tinha equipe, não tinha nada, e nós organizamos um evento na FRJ, lá na Faculdade de Direito da FRJ, sobre Direito e Tecnologia. Então foi muito bacana, vieram pessoas do Brasil inteiro para palestrar, a gente lotou o auditório, mais de 200 pessoas participaram desse primeiro evento, e aí a partir disso surgiu o convite, né? Na B2L não tinha time, não tinha organização, era uma estrutura de pessoas que dedicavam o seu tempo de maneira voluntária a fazer algo. Só que, se a gente quer fazer algo, é necessário institucionalizar, né? O Bruno Feix sempre cita, né, o Paulo Lema, né, só persevera aquilo que se institucionaliza. E aí foi quando a gente começou a criar um time dentro da B2L, fui convidado a estar liderando, e aí na época ainda era como community manager, atualmente estou como diretor executivo, né, depois de mais de 3 anos aí à frente da B2L, atualmente sou diretor executivo, né, diretor-presidente, diretor executivo, a gente mudou a estrutura, né, antigamente era alguma Lotec, que era o diretor executivo, a gente acabou mudando essa estrutura para que fique o mais sem conflitos de interesse possível, porque a B2L foi tomando corpo, foi crescendo, né? Hoje em dia são mais de 600 associados, aí temos aí uns 250 Lotecs, são 60 escritórios de advocacia, tem mais de 10 departamentos jurídicos, por exemplo, o Banco BMG acabou de se associar à B2L, Mercado Livre, Klabin, Suzano, então as grandes empresas também fazem parte da B2L, advogado autônomo também faz parte da B2L, né? E esse crescimento se deve muito ao propósito, e o propósito da B2L, o PTM, que é o propósito transformador massivo, é conectar todo o universo jurídico a essa nova realidade 4.0, exponencial e colaborativa. Então, basicamente, né, essa foi como eu conheci, né, como a gente foi entrando e como faço parte hoje em dia da B2L. Muito legal a história, Daniel. E assim, para quem está começando agora assim nesse mundo, se a gente for passar por um dicionário rápido assim que todo mundo deveria saber, talvez, o que é Lotec, o que é Legal Tech, o que é Open Justice. Você até gravou um episódio muito bacana lá no Direito 4.0 sobre Open Justice com o Gustavo, gostei bastante daquele conteúdo. Mas assim, alguns termos assim que todo mundo está começando a falar, ninguém sabe direito, blockchain, inteligência artificial, é isso mesmo que representa o movimento? E o que é isso, assim? Então, Lautec e Legaltech são empresas de tecnologia jurídica, tá? Nós temos dentro da B2L desde startups até empresas que estão há anos consolidadas no mercado. Então, isso significa Lautec e Legaltech, não são apenas startups, nós também temos startups. Eu acho que uma grande diferença quando a gente utiliza o termo Lautec e Legaltech é muito mais a mentalidade, o modo em que essas empresas oferecem seus produtos e serviços. É a mentalidade que nasce muito das startups, da experimentação, de colocar o cliente como centro, né, de todo o processo. Você não pensa primeiro no produto para depois começar a vender, mas constrói esse produto junto com o cliente. Então, tudo isso, ele faz uma diferença muito grande, né, quando a gente pensa em Lautec e Legaltech. Então, eu acho que a idade de uma empresa não tem a ver com o dia que surgiu o CNPJ, mas na capacidade de se adaptar ao mercado, né? Então, as empresas que são associadas à B2L têm esse DNA dentro das empresas, né? Então, esse é o Lautec e Legaltech. A outra pergunta era o que é Open Justice, seria isso? E se tiver mais algum desses termos, assim, da moda, blockchain, inteligência artificial, o que geralmente se fala, assim, as pessoas geralmente ficam um pouco perdidas? Uma coisa que a gente fez no ano passado, no início da pandemia, em parceria com o César, né,
foi uma pesquisa para mapear quais as principais dores e necessidades dos escritórios de advocacia durante a pandemia. Como é que estava impactando a pandemia no dia a dia, no faturamento, se ia ou não se ia demitir. E me surpreendeu muito, porque a pesquisa, a gente conseguiu mapear que apenas 22% dos escritórios de advocacia no Brasil utilizam alguma forma de automação. Né? É muito pouco ainda. E quanto menor é o escritório, 1, 2, 10 advogados, menos utiliza. E aí me vem essa primeira resposta, né? Acho que o pessoal pensa que Lautec e Legaltec é caro, que Lautec e Legaltec só serve para grandes escritórios, e que Lautec e Legaltec seria como um botão que você implementa, como uma varinha do Harry Potter, que você simplesmente coloca no seu escritório e vai gerar uma mágica, né? E eu vejo que ainda tem muita confusão, eu vejo que o advogado ainda faz muita tarefa repetitiva, tarefa que uma Lautec ou Legaltec poderia não só automatizar, mas também, a gente pensa muito na automação, mas a partir do momento que você tem uma Lautec Legaltec que automatiza os seus processos, você melhora a sua gestão, você melhora a cultura da sua empresa e tem uma ferramenta que te ajuda nisso, você consegue ter muito mais clientes, consegue se posicionar melhor no mercado, fazer a diferença. A gente está num mercado jurídico que é de 1.200.000 advogados. 1.200.000 advogados. Nós temos o dobro do número de médicos, o dobro do número de contadores. Nós temos aí 1.600 universidades de direito. Na época que eu comecei na B2L em 2017, eram 1.200. Foram 400 universidades nesses 3 anos, 4 anos, né? A gente está indo agora para o 4º ano. É muita universidade de direito. E você, advogado, que está aí, que acabou de se formar, como é que você faz a diferença? Como é que você realmente consegue se destacar no meio desse mercado? É através das Lautecs e Legaltecs. Durante a pandemia também, uma coisa que aconteceu foi a oportunidade do escritório de advocacia contratarem advogados, estudantes de direito de todo o Brasil, né? Porque com o trabalho remoto, hoje em dia, os tribunais eles podem atuar 100% digital, 100% online. Então, você pode estar morando na China, né, e trabalhando e advogando no Brasil. Isso dá uma liberdade, né, uma capacidade de atuação. Então, assim, o que eu vejo que é muito bacana também relacionado às Lautecs e Legaltecs é que nessa nova era que nós estamos vivendo, que chama-se Quarta Revolução Industrial, né, ou Segunda Era das Máquinas, não existe mais quem é grande e quem é pequeno. Não existe mais quem tem mais experiência e quem tem menos experiência. É claro que o tamanho influencia, claro que a experiência influencia. São fatores importantes, mas não são fatores determinantes. Né? São fatores que sim, são importantes, coloca a balança mais para um lado do que para o outro, mas o mais importante, e isso tá na mão, né, e acessível a todos os advogados do Brasil inteiro, é você conseguir se adaptar a essa nova realidade. E se você, na realidade nossa, que é a realidade tecnológica, nós vemos a era da informação, se você não tiver tecnologia, você vai ficar para trás. Não importa se você é grande, não importa se você é pequeno, se tem experiência ou não. Tanto é assim que durante a pandemia, no início da pandemia, vários grandes escritórios demitiram centenas de pessoas, enquanto que outros escritórios conseguiram se adaptar a essa nova realidade, contrataram. Né, contrataram. Então, qual é a diferença que tem? É porque é grande, que é pequeno? Não. É porque souberam se adaptar àquele momento concreto. E sem tecnologia, a gente não consegue fazer isso. Então, assim, vamos parar com essa mentalidade, às vezes muito pequena, de achar que, não tenho experiência, eu moro no interior, né? Não sei o quê. Não, não. Hoje, o mundo está cada vez mais conectado, tá ok? E o que os escritórios buscam hoje em dia são pessoas apaixonadas, que têm brilho nos olhos, que queiram fazer a diferença. São muito mais soft skills do que os hard skills, né? Que é a parte mais técnica. Claro que a parte técnica ela é essencial, é importante. Então, acho que o primeiro ponto é isso, um falso enquadramento do que está acontecendo. Achar que Lautec e Legaltec é moda, que é algo passageiro. De fato, se não fossem pelas tecnologias jurídicas, o judiciário brasileiro teria parado, como aconteceu em outros países do mundo. E foi ao contrário. Devido às tecnologias, o judiciário brasileiro nunca trabalhou tanto, nunca produziu tanto. Né? E no início a gente teve que fazer até um pouco de pressão, né? Porque teve a suspensão de prazos, né, que foi necessário também, até para poder se adaptar a essa novidade, entender qual era o melhor caminho, e depois se percebeu que não era necessário, né, dava para fazer as coisas online. Então, eu acho que é muito importante ter essa nova mentalidade, assim, de realmente utilizar as tecnologias como ferramenta. E aí, e com isso eu termino também, as pessoas veem também a tecnologia como um fim em si mesmo. A tecnologia não é um fim em si mesmo.
Todos os dias na B2L a gente recebe pedido, eu quero uma tecnologia de inteligência artificial. E aí quando o pessoal do atendimento pergunta, para poder entender melhor, encaminhar para a Lautec X, Y, Z, ou para qual segmento que poderia atender melhor, a gente pergunta, mas para que você quer? Qual é a finalidade? Aí a pessoa fica muda, a pessoa não sabe para que serve, ou para que quer. Então, é muito importante entender, né, quais são as nossas dores dentro do escritório, quais são as dores dentro do departamento jurídico. E aí, diante dessas dores, desses problemas, você desenha um conjunto de soluções que vai atender essas dores e problemas. Não o contrário. Senão a gente acaba caindo muito numa hype, numa moda. E é o que acontece hoje em dia também. Eu acho que, assim, tem muito termo novo, né? É impossível a gente saber até todos os termos novos que se criam por aí. Tem gente que fala advocacia 5.0 e cada vez vem uma coisa nova. E a verdade é que eu tô me lembrando lá do episódio 1 do Lawyer to Lawyer, Daniel, que o episódio 1, acho que se chama assim, o seu escritório, você deve enxergar o seu escritório de advocacia como uma empresa. E a proposta, né, quando a gente começou o Lawyer to Lawyer foi, olha, a gente fala muito de tecnologia por aí, mas talvez a gente precisa primeiro entender bem os nossos problemas, entender bem os números do nosso negócio, começar a enxergar de uma forma mais pragmática a advocacia nesse sentido, para que com base nisso a gente busque a melhor solução para os nossos problemas. Muitas vezes vai ser a tecnologia, mas às vezes vai ser uma simples planilha ali que resolve o nosso problema muito bem. E a tecnologia ela vai alavancar os nossos resultados, mas desde que a gente saiba utilizá-la da melhor forma, né? O que talvez a grande parte do mercado ainda não sabe. Eu acho que, na minha visão, de quando a gente começa o Lawyer to Lawyer para hoje, o discurso ele é um pouco parecido, ele não muda tanto. São os mesmos apelos de primeiro inove, depois você busca tecnologia, teste, tem essa mentalidade de experimentação. E eu acho que tem uma parcela do mercado ainda madura, mas ainda tem, acho que talvez 99% ainda precisa de escutar isso cada vez mais. Eu acho que acho que agora a gente também tem um fator novo, né? Porque além da revolução tecnológica que está acontecendo, a gente também tem Covid-19, que assim, quem não inovou porque estava claro ali as tendências, agora também tem uma necessidade que está batendo na porta. Quem não trabalhava remotamente teve que se virar, todo mundo teve que buscar algumas coisas. Então, eu acho que o mercado ele tá assim, o discurso ele não muda tanto, assim, pelo menos do nosso lado aqui, nas últimas 100 semanas, mas eu acho que, assim, tá todo mundo agora que meio que, assim, é necessário para sobreviver, né? Não sei se você concorda com isso. Não, com certeza, sim. A necessidade, tem até uma frase que não sei qual é agora, se você lembrar, me fala, tá? Necessidade é a mãe de todas as, sei lá, mãe, não sei, mas tem uma frase muito bacana, se alguém lembrar aí, depois manda aí pelo LinkedIn, tá bom? Daniel Marques, a B2E vai me achar no LinkedIn, ou no Instagram também, @Daniel_Marques, e aí me recorda a frase, por favor. Mas é o seguinte, a pandemia nos deu um choque de realidade. Todos esses temas, vamos fazer reunião online. A gente já falava com os poderes, com o CNJ. Dá para fazer audiência online, dá para fazer todos os processos do judiciário de maneira online, com 99% dos processos de maneira online. A gente falava para os escritórios, adotem Lautec e Liotec. Não, mas o jeito que eu faço funciona. Né? A gente tem algumas pessoas que ainda recebem no papel, né? Eu não vejo nenhum problema. Ainda recebem no papel diário oficial, né? Porque ainda querem receber o recorte físico. Não tem nenhum problema isso, mas se todo o teu escritório está ainda fundamentado nesse negócio do recorte físico, realmente você vai ficar para trás. Você não vai acompanhar a velocidade. Né? E aí foi o que aconteceu durante a pandemia. A pandemia, o que a gente observou também nesse estudo é que aqueles que já tinham Lautex foram os que menos sofreram com o impacto do Covid, entendeu? Então, assim, em relação aos novos clientes, tudo isso. Então, a tecnologia ela é necessária. A gente sempre falou mediação e conciliação. Agora saiu a resolução do CNJ falando que todos os tribunais têm que colocar um sistema de mediação e conciliação. A gente sempre falava da importância de ter APIs, ou seja, que o consumo dos dados feito pelas Lautecs não fossem feitos pelo front, pela página, mas através diretamente do banco de dados, para não sobrecarregar o banco de dados. De fato, a gente está trabalhando nisso, a gente está com a API da B2L. API, pessoal, para vocês que não estão tão envolvidos na tecnologia, o que é a API? É um protocolo que permite que sistemas diferentes possam se integrar para trafegar dados, tá bom? Para trafegar dados.
E não é feito através de API, então acaba sobrecarregando os dados dos tribunais, ok? Então a gente sempre falava, e aí saiu a resolução do CNJ em relação à API, logo depois da pandemia. O próprio programa de governo do Fux, nesses próximos 2 anos, está muito voltado à parte tecnológica, isso é muito positivo. Nós vamos ganhar muito, o Brasil é uma referência no mundo inteiro em relação à justiça. Claro que a gente tem alguns gargalos, né? Mas esses gargalos, se a gente observar, estão muito relacionados justamente à falta de tecnologia e à falta de uma mentalidade. O gargalo número 1, por exemplo, 40% das ações brasileiras são voltadas à execução em fiscais. E aí, se você analisa como é que funciona dentro de um tribunal uma execução fiscal, 80 quase 90% dos procedimentos internos do tribunal são todos eles passíveis de automação. Olha só aí uma oportunidade gigantesca de estar melhorando e desafogando a justiça, tá ok? A gente tem iniciativas incríveis como, por exemplo, o Senacom, né? A Senacom tem 80% de eficácia na resolução de problemas de consumidor, que é uma das maiores demandas que existe no Brasil, né? São as demandas relacionadas ao consumidor. O pessoal fala, o Brasil é muito judicializado. Se você pegar em números absolutos, sim. Mas, por outro lado, você observa que essa judicialização excessiva ela acontece por esses gargalos que a tecnologia pode ajudar a resolver. E não só a tecnologia, a própria mentalidade. Um advogado, diante de um problema do cliente, por que não buscar uma low-tech de mediação e conciliação? Né? A própria Freelaw ajuda nisso, né? Por que não buscar outros mecanismos que não seja simplesmente o litígio como um primeiro ponto, como ponto de partida? E esse modelo de conciliação e mediação tem se mostrado muito mais eficaz, muito mais barato, muito mais rápido do que você ir para o litígio. Não significa que o litígio vai ser excluído. No entanto, ele não se transforma como primeiro momento dentro de um processo judicial. Ô Daniel, e quando a gente analisa o cenário assim, real da tecnologia hoje, a gente costuma falar aqui muito no Lawyer to Lawyer sobre a ótica do advogado, né? Mas eu acho que a gente tem vários atores, né? A gente tem desde da função de uma associação como a B2L, como os escritórios de advocacia, os departamentos jurídicos, os cidadãos como um todo, e o poder judiciário. Como que você faz essa análise assim, geral? Que ponto que a gente está assim, comparado com o mundo? Você começou já a trazer sobre isso, mas você acha que a gente está bem, assim, a gente está avançado? Qual desses setores está mais, qual está menos? Qual que é a sua análise assim, sobre esse cenário assim, completo? Eu acho que a gente está um pouco atrasado no sentido, no Brasil, relacionado à Lautec e Legaltech, no mundo inteiro, está igual ou até melhor. Ok? De fato, por exemplo, eu participei de um evento organizado pela União Europeia em Portugal, porque atualmente o presidente da União Europeia é o presidente de Portugal. E eles veem o Brasil como referência. Né? Eu participei do Law Week no ano passado, vou estar participando esse ano, que é outro evento internacional, e eles, lá durante o evento, durante o nosso painel, eles observam o Brasil realmente como um exemplo de tecnologias de inovação. A B2L é conhecida lá fora, faz muito barulho, né? E é um barulho baseado em algo real, concreto. Então, relacionado à tecnologia, o Brasil, de produção de soluções jurídicas, ele está igual ou até mais avançado que muitos países, especialmente pela complexidade que é o mercado brasileiro. Né? O mercado brasileiro, o jurídico brasileiro é muito complexo. E quando a gente fala de América Latina, nem se fala, né? Só o Brasil ele, né, tem muito mais iniciativas, muitos mais produtos e serviços que a América Latina toda. Então, assim, e a gente também está se unindo para poder ajudá-los nesse sentido e também aprender com coisas que eles já estão fazendo. Acho que o Brasil está avançando bastante, a questão da API, a questão da mediação e conciliação, mas, por outro lado, a gente tem uma mentalidade ainda muito de controle. A gente quer liberar, quer fazer, por exemplo, justiça multiporta, mas desde que não seja tão aberta essas portas. Né? E aí vou dar um exemplo muito simples, por exemplo, quando eu estava participando da audiência pública da Senacom, que é justamente o responsável pelo consumo.gov. E aí você via alguns outros entes, seja do governo, seja da justiça, seja da sociedade civil, criticando a iniciativa do consumidor.gov, que é uma iniciativa maravilhosa, incrível, falando, não, mas já existe o PROCON, já existe o advogado, já existe não sei o quê. Eu sou da opinião que quanto mais portas de acesso para que o cidadão possa resolver seu problema jurídico, é melhor. Né? Então, assim, a gente quer... As Lautechs são importantes, mas tem que ter um controle de como é que é feito, não sei o quê. A gente tem uma mentalidade muito de controle, de querer centralizar, de querer fazer algo novo, mas utilizando ainda os mesmos métodos, os mesmos processos.
E aí não dá. Se eu quero fazer algo novo, eu tenho que buscar novos caminhos, né? E o novo caminho é a colaboração. É uma verdadeira justiça multiporta. Se o cara quer buscar, o cara teve um problema com passagem aérea. Se ele quer buscar Lautec para resolver, ele vai buscar Lautec. Se ele quer buscar juizado de pequenas causas, ele busca o juizado de pequenas causas. Se ele quer, se ele quer ir na justiça, ele vai para a justiça. Se ele quiser ir no Senacom, no consumidor.gov, ele vai no consumidor.gov. A gente não pode impedir que o cidadão utilize esses melhores meios para poder resolver seus problemas. E é até boa essa competição. A competição faz com que os serviços não se acomodem e fiquem sempre pensando o que fazer para melhorar o atendimento para o cliente. Eu dei esse exemplo, mas mas poderia dar outros exemplos. Então, assim, a gente tem essa mentalidade de controle, né, de abertura, mas não tão. Né, não vamos ser tão abertos. Né, o que pode acontecer? Né, o que vai acontecer? E aí existem já até modelos regulatórios que nos ajudam nisso. Que é, por exemplo, o sandbox regulatório, que a CVM já está aplicando no mercado financeiro, o próprio Bacen também já está aplicando no mercado financeiro. O que é o sandbox? Você criar uma regulação indutiva e não dedutiva. Ou seja, diante de um novo produto, de um novo serviço, eu começo a criar leis gerais, né, de uma coisa que a gente nem sabe que ainda está funcionando ou não. Então, o sandbox ele vem da linguagem da programação. Eu crio um programa, tá bom? E esse programa, eu crio uma cópia desse programa. A cópia desse programa, onde eu faço os testes, chama-se sandbox. Então, tudo que eu faço na zona de teste, ele não impacta no sistema como um todo. Apenas a zona de teste. Deu certo, eu replico no sistema como um todo. Deu errado, eu não replico. Então, isso significa o modelo sandbox regulatório. Por exemplo, nos Estados Unidos, está tendo um sandbox regulatório da própria Bar Association, que é a OAB americana. Permite-se ou não permite-se que, por exemplo, donos de escritórios de advocacia não sejam advogados? Estão agora no período de teste. E eles estão testando. Deram as regras, colocaram um prazo específico para poder, em cima disso, entender o que dá certo e não dá certo, para poder implementar. Vamos supor se as audiências online já tivessem utilizado o modelo de sandbox há 5 anos atrás, 3 anos atrás. Durante a pandemia, estávamos muito mais maduros para poder implementar e entender que para certos tipos de audiências não serve o online. Né? Por exemplo, a audiência de testemunha. Você não sabe se o cara está lá coagindo testemunha ou não durante uma câmera. Então, de repente, isso não. Mas essas coisas que surgiram durante a pandemia, que foram negativas, pontuais, a gente já poderia ter mapeado antes, fazendo testes. Olha, vamos fazer um teste na vara criminal X durante 6 meses, para ver o que dá certo e dá errado. Olha, essa experiência deu certo, essa experiência deu errado. Então, vamos replicar. E a gente vai preparando. E eu fico pensando o seguinte, enquanto na Inglaterra, eles estão agora, por exemplo, com Tech Nation, que é um programa de como vai ser o nosso país daqui 50 anos, para trazê-lo para agora. O que a gente precisa agora para chegar naquilo que a gente quer ser daqui 50 anos? E aí, nesse programa Tech Nation, tem várias verticais, uma delas é a jurídica. E nessa vertical jurídica, né, estou investindo bilhões de libras para entender como faz para unir o Estado, o jurídico, a academia, o mercado, o cidadão e as Lautechs para chegarem nesse desejo que eles querem ter em 2050. Aí chama-se, né, Sandbox Lautech, Lautech Sandbox, que é um programa do governo onde está unindo todo mundo. A gente tem que parar com essa mentalidade de ou e ou, né? Ou o Tribunal Público, ou as OBAs, ou o PROCON, ou não sei o quê, ou não. A gente está no mundo da colaboração, a gente tem que entender como é que a gente pode unir forças para gerar menos energia, gastar menos energia para gerar mais resultados. Muito legal esse conceito de sandbox, Daniel. Assim, me lembra muito o trabalho do dia a dia de uma Lautec, né? Que realmente de tentativa de erro e por que não, né, aplicar isso no mercado como um todo. Muito bacana. E, assim, quando a gente fala de tecnologia, duas coisas que eu escuto bastante primeiro, a história do robô advogado, que a gente vai ser eliminado. Queria entender qual que é a sua opinião sobre isso. E a segunda questão é sobre o nosso mercado como um todo, né? Tem gente que critica, principalmente pessoas de fora, às vezes a gente está falando com alguns fundos de investimento, com aceleradoras, startup, e as pessoas sempre perguntam, poxa, mas e o AB? O AB deixou vocês fazerem isso aí, inovar no direito? Como que você pensa sobre isso? Até que ponto que o nosso mercado ser conservador, ele está contra a tecnologia? Até que ponto que é uma oportunidade? Qual que é a sua visão sobre esses dois temas?
Eu acho que, assim, uma das coisas mais difíceis no mundo é encontrar o equilíbrio, tá bom? Eu sou muito contra tanto uma visão estática da sociedade quanto uma visão iconoclástica. Me explico, né? O movimento iconoclástico é aquele movimento que existia que você, né, acabou destruindo todas as estátuas e santos que existiam lá em Constantinopla. E às vezes, quando a gente fala de inovação, a gente quer meio que fazer uma iconoclastia, né? A gente quer tudo que é antigo, que é velho, é ruim, tem que ser destruído, tem que ser acabado, né? Vamos começar do zero. Eu acho que essa visão é uma visão um pouco adolescente. E, por outro lado, aqueles que já trilharam o caminho, muitas vezes olham né, novidades, oportunidades, coisas que acontecem como novo, e com a visão muito cética, com a visão muito tipo assim, não, mas o que a gente já fez está bom, entendeu? Com pouca humildade, em certo modo também. Eu acho que o que une nos duas pontas, seja um excesso de conservadorismo, seja um excesso de disrupção, por assim dizer, iconoclástica, é essa falta de humildade. E qual é a falta de humildade? Entender que ao longo da história existem coisas que mudam e coisas que permanecem. Né? Por um lado, entender que nós só chegamos onde nós estamos agora porque nós somos como anão em costas de gigantes. Né? A OB é uma instituição muito importante. A OB ela foi necessária e é necessária ainda. É necessário que também ela tenha algumas modificações? Claro que é. Ela não pode manter uma estrutura estática. E eu acho que ela não quer manter uma estrutura estática. Mas eu acho que ela, às vezes, é difícil compreender como é que dá esse passo, especialmente quando a gente é grande. Né? Quanto maior nós somos, é mais difícil a gente conseguir dar um passo. Como o navio, né? Um barco pequeno ele consegue se mover muito mais rápido, né? Para a direita, para a esquerda. O navio demora muito mais para poder mudar o curso. Então, acho que a OB tem muito essa característica. Mas, por outro lado, dentro da OB, eu tenho uma excelente assim, experiência, tanto que nós associados da OB são os que organizam os hackathons no Brasil inteiro, né? A gente tem várias parcerias, comitês. Eu sou convidado constantemente na OB para estar falando que eles querem entender. A única coisa que eu vejo que muitas vezes na OB eles querem mudar, mas sem mudar muito, ou seja, mudar mantendo as mesmas coisas, né? E mudar, às vezes, focando naquilo que não é essencial. Então, por exemplo, quando sai uma resolução, uma recomendação da OAB de BH, falando que advogado não pode usar TikTok porque não é digno da profissão, eu acho que acaba se perdendo tempo nisso. Né? Se o advogado, ele dançando, brincando, ele está levando informação jurídica, e um dos maiores gargalos que existe na justiça é a falta de informação jurídica. Né? Por que não fazer? Né? Eu acho que são discussões como existiam na escolástica tardia, né, do sexo dos anjos. Muitas vezes a gente acaba tendo certas discussões, são discussões etéreas, que não são tão importantes. E aí, como é que a gente tem uma discussão que é importante na minha visão? É pensar no João, na Maria, no cara que é o ribeirinho, no cara que mora no meio da floresta, o cara que mora na favela e aí tem tiroteio, o filho desaparece. A justiça acontece para essas pessoas, né? Porque eu acho que a partir do momento que a gente conseguir melhorar a justiça para aquele que é mais necessitado, de maneira natural, a gente vai melhorar para a sociedade como um todo. Só que aí, novamente, eu acho que a gente erra. Aí, às vezes, quando a gente quer melhorar a justiça para quem é mais necessitado, tirando direitos de outras pessoas que, de repente, não são tão necessitadas. Né? E aí gera uma guerra, uma dicotomia, né, que não é necessária também na sociedade. Então, penso dessa maneira, como é que a OAB pode melhorar, como a justiça, o direito podem melhorar? Voltar a repensar o direito tendo o usuário, que é o cliente, que é a pessoa que utiliza o direito, como centro. Não é que não tenha como centro, mas hoje a gente tem uma paixão muito mais pelo procedimento do que pela pessoa. Né? O procedimento é importante, tá ok? A linguagem jurídica é importante, mas é importante para nós, que somos operadores do direito. Para um cidadão, ele não vai entender, a gente tem que traduzir essa linguagem para a linguagem do cidadão. A linguagem jurídica é importante, o pessoal fala, tem que mudar, legal design, a primeira coisa que fala como exemplo é a linguagem jurídica. Ela é importante, como é que a gente vai nos comunicar como operadores do direito se a gente não sabe a linguagem jurídica? Ela é importante. Assim como do programador, como é que o programador vai programar se não sabe Python? Ah, não, vou programar aqui, vou codificar, adaptando a linguagem para as pessoas como elas entendem. Né? Não vai sair uma linha de código, não vai funcionar. Mas isso que ele programa lá no back,
né, que a gente chama de back, fica atrás. Depois no front, para as pessoas que vão consumir, é algo simples, é um botãozinho, né? As pessoas que vão usar, elas entendem, é claro. E é isso que a gente tem que trazer para o direito, colocar a pessoa como centro, para poder melhorar. E a tecnologia está para isso. Pessoal, a gente está vivendo um mundo que é o mundo da informação, o mundo que a diferença das outras revoluções, a primeira revolução, a segunda, a terceira, o ganho de escala e velocidade é muito rápido. E se a gente não utilizar a mesma tecnologia para poder ganhar escala e velocidade, a gente vai ficar para trás. E aí saem alguns tipos de pensamentos que são totalmente deturbados. Vou dar um exemplo muito simples. Existe um projeto de lei para inteligência artificial que no início ele é maravilhoso. Esse projeto de lei vai ser principiológico. A inteligência artificial é importante. Não sei o que, não sei o que. É de 2 páginas, bem pequeno. Eu acho que deveria ser algo assim. E aí, mas tem um determinado momento do projeto de lei que ele fala o seguinte, que toda decisão automatizada tem que ter como intermediário um ser humano. Você quebra a tecnologia, porque se o objetivo da tecnologia é justamente passar para a máquina que é aquilo que o ser humano não consegue fazer, porque faz melhor, quando eu coloco um ser humano, eu travo. Um exemplo muito simples. Seria como se, toda vez que o Waze, se você utiliza o Waze ou o Google Maps, me mandasse para a direita, tivesse que ter um ser humano validando, vai para a direita, né? Vai para a esquerda. Então você perde sentido de ter a máquina. Então a gente quer resolver problemas, ter soluções novas, mas utilizando os métodos antigos. Isso por medo, por falta de conhecimento, né? E a gente tem que buscar novos mecanismos. E como é que a gente busca esses novos mecanismos? Em primeiro lugar, tendo o ser humano como centro, eu consigo realmente atender a necessidade das pessoas. Em segundo lugar, utilizando de tecnologia para isso. Porque se a gente não utilizar de tecnologia, a gente vai ter que fazer esses tipos de coisas que são meio bizarras, né? De colocar aí o ser humano para coisas que não precisa, né? Ou então travar, não pode ter aqui, né? E aí você trava a máquina, trava um desenvolvimento que não é positivo também para a sociedade. Porque apesar de alguns impactos negativos, na minha visão e pelo que eu estudo, os impactos positivos são muito maiores. E com isso eu não estou caindo no consequencialismo, né, no consequencialismo ético, né? Não tô defendendo isso. Mas uma coisa é fato, a tecnologia ela traz inovações que melhoram a vida do ser humano. Se a gente pegar a vida do ser humano de hoje, se a gente pegar o cidadão médio de hoje e um cidadão médio que vivia na primeira Revolução Industrial, a vida é muito melhor. Um cidadão médio de hoje vive melhor do que um rei vivia na época da primeira Revolução Industrial, entendeu? Então, assim, e se comparar com a Idade Média, se comparar com a Grécia, enquanto bens materiais, vemos melhor, com certeza. Enquanto sociedade, o modo que a gente dialoga, nos compomos, acho que já é outra discussão, que é uma discussão muito mais filosófica. Mas eu acho que é basicamente isso. O mundo ele ganha escala, estamos vivendo a 4ª Revolução Industrial. Se a gente quer realmente melhorar a justiça, a pergunta é, o ser humano está no centro. Se isso vai melhorar a vida do cidadão, tem que ser promovido pela OAB. Tem que ser promovido. A OAB, na minha visão, e não é só a OAB, eu acho que qualquer instituição, as low-techs também, né, não é para poder se autoalimentar elas mesmas, é para melhorar seus processos e procedimentos para servir o cidadão, servir a sociedade, entendeu? Porque senão a gente vira uma ilha isolada, a gente vira o Mar Morto. O Mar Morto, por que o Mar Morto é o Mar Morto? Porque lá ele só recebe águas do rio, né? E ele não sai, não flui, ele não dá, né? Ele não é generoso, ele não dá, fica tudo lá, só recebe, recebe, recebe. Então tem muito sal, morre todos os peixes e vidas que tenham lá. Então assim, eu acho que a gente tem essa visão muito mais generosa e menos medo, a gente tem muito medo da tecnologia. Não sei o que acontece na cidade nossa, que a gente tem um medo da tecnologia, não sei se são os filmes, são os livros, né? Black Mirror, tem um filósofo que eu sigo e com isso eu concluo, Luciano Floridi, que ele é muito bom. E aí ele fala o seguinte, como é que vai ser o futuro daqui 20 anos com inteligência artificial? Vai ser chato como o presente, né? Vai ser como agora, vai ter alguns problemas, outros problemas, alguns acertos, outros acertos, e assim, a vida continua, a vida que segue. Então, basicamente, acho que é isso. Muito legal, Daniel. Poxa, de verdade, aprendi demais com você nesse papo. Tem uma última pergunta ainda, mas já queria agradecer pela generosidade em compartilhar, pela abertura em responder todas as respostas aqui. Muito bacana ver a opinião dos maiores especialistas do Brasil sobre esses temas. E para a gente fechar, Daniel,
qual que é a sua visão, assim, no final, o cenário é positivo, acho que você é um otimista, assim, pela minha impressão aqui, né? Mas tem gente que vai perder emprego, 1.200.000 advogados, cabe todo mundo. Qual que são as suas apostas aí para os próximos anos? Dicas também para quem está querendo se destacar nesse mercado? Vai caber esse tanto de advogado que está formando e considerando também que daqui a pouco a máquina vai substituir alguns? Como que é? É um mercado bom, assim, para quem vamos supor que tem um estudante aqui que está pensando se faz ou não faz direito, ele caiu nesse conteúdo. Ainda é um bom mercado, assim, na sua opinião? Com certeza, né? A gente tem muitos profissionais, mas não são muitos profissionais bons, né? Também a gente tem muita faculdade de esquina, né? De direito, e a pessoa acaba não se formando bem. Eu acho que essa coisa de ter muito advogado foi devido. A gente teve durante muitos anos no Brasil toda uma cultura de concursos, né? Então muita gente acaba fazendo direito, bacharelado, para poder depois prestar um concurso e se preparar melhor para o concurso. A gente está com um mercado que já está, independente de ter tecnologia ou não, ele já está desequilibrado o mercado brasileiro. Né? Se a gente pega um Uber aí, a quantidade de engenheiro e arquiteto e advogado que a gente vê dirigindo Uber não é pouco. Mas com isso significa que a gente tem que abandonar as pessoas? Não. O que a gente tem que fazer é remodelar, na minha visão, primeiro ponto, quando a gente fala da universidade, é remodelar o modelo de ensino jurídico. Assim, isso é uma opinião minha, tá? Isso é bem opinião, tá, pessoal? Eu não vejo sentido uma pessoa que, por exemplo, não queira exercer o direito criminal estudar durante 5 anos. Direito penal 1, direito penal 2, direito penal 3, direito penal 4, depois direito processual penal 1, direito processual penal 2, entendeu? E aí termina a faculdade e o cara não vai exercer. Eu penso que é o seguinte, o ensino jurídico deveria ter primeiros 2 anos, sim, dividir em matérias por grupos, civil, não sei o quê, criminal, papapá, empresarial, né? Mas a pessoa tem uma introdução a todas as matérias, até porque a gente não ama aquilo que não conhece, né? Então a gente precisa conhecer para saber se eu quero seguir aquela linha. Depois dos próximos 3 anos, a gente se especializar numa área que a gente quer. Eu acho que dali seriam profissionais melhores preparados para o dia a dia. Ah, Daniel, mas a pessoa acaba aprendendo no mercado, acaba aprendendo na pós. Eu não acho que não precisa esperar até o mercado, até a pós, para poder aprender. Uma outra coisa também, dentro do currículo, tem outras matérias que não estejam relacionadas só ao direito em si. Então, a gente está fazendo já isso com a Faculdade de Direito da FRJ. A gente tem cursos de extensões, por exemplo, a gente tem um curso de extensão de Direito e Novas Tecnologias, onde a gente fala tudo o que vai acontecer no futuro para alunos. Já tem 3 anos. Tem esse curso lá gratuito, né, para os alunos de Direito. A gente tem um curso que a gente ensinou os alunos a construírem, estão construindo aí uma inteligência artificial para tirar dúvidas jurídicas, né? Desse grupo do Direito e Novas Tecnologias, uns alunos se juntaram com outros alunos da outra faculdade e criaram um bot para tirar dúvidas relacionadas à Lei Maria da Penha, que agora está sendo utilizado pelo Tribunal do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente tem outras áreas dentro do direito que não necessariamente vão envolver o fato de você trabalhar no escritório e fazer um concurso, mas que vão precisar de uma pessoa que entenda como é que funciona a sociedade, como é que se compõem as normas e as leis. Vai precisar do profissional preparado para o direito. Então, vai continuar sendo necessário, mas é necessário outros skills. Então, a questão da oratória, a questão de conhecer de tecnologia, o básico de programação, não precisa saber programar, mas o básico, o mínimo, questão de financeiro. O cara sai da faculdade, não sabe como manter um escritório de advocacia, né? Não tem o mínimo de noção de contábil. Então, assim, eu acho que tem um conjunto de matérias que ajudariam muito. E outra coisa, a interdisciplinariedade. Eu acho que as faculdades de Direito têm que ter mais contato com as outras universidades. Eu não sei como é que é aí em BH, mas, por exemplo, você pega do Rio de Janeiro. A Faculdade de Direito do Rio de Janeiro, ela está isolada de todas as outras faculdades. Basicamente, é a única que é só de Direito que é assim. Você vai para São Paulo, na USP, é a mesma coisa. Tu vai para Recife, se não mudou, é a mesma coisa. Então, o direito, ele não está sozinho na sociedade, está inserido. Você pega aqui uma UERJ, onde é um prédio gigantesco, cada andar é uma faculdade diferente, você gera uma interdisciplinariedade natural, onde o advogado, o aluno de direito vai conversar com o arquiteto, que vai conversar com o engenheiro, que vai conversar com o artista, e a partir disso eles vão pensar em novos negócios, vão pensar em novas soluções que vão servir para a sociedade.
E o advogado, então, vai ser necessário. Eu acho que não. Eu adoro, sou apaixonado pelo direito, comecei o doutorado esse ano. Então, assim, o direito ele é essencial, sempre vai ser necessário. Na B2L a gente fala que o advogado é e sempre vai ser necessário. Agora, que tipo de advogado? É isso que está modificando. É isso que as pessoas têm que entender. Não faz sentido, por exemplo, hoje em dia, mais ainda agora depois da pandemia, o cara que está começando agora a advocacia, não vou montar meu escritório, vou colocar uma plaquinha, sentar e esperar que o cliente entre. Não vai acontecer. Se eu não utilizar as redes sociais, se eu não me posicionar e colocar autoridade, começar a produzir conteúdo e mostrar quem eu sou, não vai. E também outra coisa, é repensar, assim, a gente tem que pensar o seguinte, o que eu posso fazer de diferente para atender essa necessidade jurídica? Né? Eu posso utilizar a tecnologia, posso melhorar o processo, posso melhorar o procedimento, o que eu posso fazer diferente? Como é que eu posso utilizar as low-techs para isso? Isso vai te dar um ganho de eficiência e de geração para o dia a dia do teu cliente, que vai te fazer destacar no mercado, vai fazer diferença. Muito bom, Daniel. Poxa, muito legal. Eu acho que, assim, sou fã do seu trabalho, sou fã da B2L. Comecei falando isso, né? Se não fosse pelo trabalho de vocês, a gente não estaria aqui, ninguém estaria acessando esses 100 conteúdos que a gente trouxe aqui nas últimas 100 semanas. E a admiração só cresce, acho que são discussões muito complexas, são discussões muito importantes. Eu acho que, assim, para você que é ouvinte assíduo do Lawyer to Lawyer, perceba que as nossas discussões, elas partem muito da ótica do advogado, do escritório de advocacia. Quando a gente já começa a conversar com o Daniel, ele já tem uma visão muito mais ampla, né, do movimento como um todo, já começa a pensar no papel do judiciário, do papel de cada membro, assim, da sociedade. Isso é bem bacana a gente começar a se atualizar sobre isso. Para você que quiser estudar mais sobre isso, né, eu acho que seguir a B2L é algo quase mandatório, assim, hoje. Eu acho que todo mundo que está buscando mais, tem vários grupos, né, Daniel, que são bacanas para as pessoas continuarem se conectando, né? Acho que mais do que acessar conteúdo as conexões, né? Os grupos de WhatsApp, grupo Telegram. Você tem alguma dica, assim, para quem está querendo se aprofundar mais? Essa é uma dica que eu dou, realmente venha fazer parte da B2L, porque fazendo parte da B2L, sendo associado, você que é um escritório, seu escritório pode fazer parte da B2L. Os maiores escritórios do Brasil são associados à B2L. Você que tem uma ideia de uma solução de tecnologia jurídica, você pode se associar à B2L. Né? Ah, Daniel, mas eu não ainda não tenho um CNPJ, ainda não estou faturando. Você pode ser associado ao early stage, que não paga. E aí, quando você começa a faturar, quando você começa a ter um CNPJ, você começa a pagar a associação, então, que é muito barata para a empresa. Você tem programas de mentoria dentro da B2L, já está na 4ª edição, mais de 100 pessoas já receberam mentorias. Assim, a gente tem lá o Paulo do Mercado Livre dando mentoria, tá entendendo? O cara é associado de Legal Operation, o Mercado Livre dando uma mentoria gratuita para quem é associado à B2L. A gente tem a B2L Play, que são mais de 220 palestras voltada à tecnologia e inovação, que é gratuita para quem é associado à B2L. A gente tem mais de 40 grupos no WhatsApp, no Telegram, onde a gente discute todos os temas relacionados à inovação do direito, onde a gente está liderando essas pautas regulatórias, pautas relacionadas à inovação. Quando falava de LGPD no Brasil, a gente já tinha um grupo já um ano antes falando de GPDR, como é que seria aplicado aqui. Essa galera toda que hoje em dia são as referências em LGPD no Brasil, estavam no grupo da B2L, a mesma coisa com o Legal Design. Né? Legal Design, as pessoas que hoje em dia são referências no Brasil estavam nos grupos da B2L. Por quê? Porque a B2L sempre está discutindo o que vai acontecer para frente, daqui 10 anos, 20 anos. A gente está discutindo, por exemplo, uma coisa que a gente não falou nesse podcast, os ANSPs, não, Alternative Legal Service Provider, a gente está discutindo isso. A gente está discutindo a regulação de inteligência artificial que está acontecendo agora na Europa. Né? Então, assim, e já está discutindo, sabe o quê, pessoal? E que ninguém fala no Brasil ainda, é que na própria Europa já estão discutindo a GPDR, falando que ela já está desatualizada. Acabou de ser aprovada na Europa. No Brasil não está ainda nem em vigor as multas. A gente já está discutindo a B2L, as atualizações que querem fazer lá. Então, assim, se você realmente quer fazer parte de uma comunidade que quer fazer a diferença no direito, a B2L é o melhor lugar. Seja advogado autônomo, empresa, grandes empresas também, Klabin, Suzano, Mercado Livre, BMG, né, fazem parte da B2L, Heineken. Por quê? Porque lá a gente tem um grupo de pessoas que estão constantemente se reunindo e trocando ideia. A gente está com os maiores cabeças pensantes do Brasil fazendo parte da B2L. Só que uma coisa eu sempre falo, não veja a B2L como um lugar onde você vai, como se fosse no vending machine, né? Chega lá, colocou a moeda e vai sair a Coca-Cola que tu quer. Não. Aqui na B2L,
faz a diferença quem quer fazer a diferença. Então, aqueles associados que realmente querem colocar a mão na massa, liderarem, fazer iniciativas, são os associados que são apaixonados pela B2L. Na B2L, tu não vai encontrar um cardápio, apesar de ter um cardápio de iniciativas, você pode consumir. Mas, assim, eu acho que esse não é o espírito da B2L. O espírito da B2L é de querer crescer e fazer com quem quer fazer e fazer a diferença. Muito legal, Daniel. Poxa, brigadão pelo convite. Recomendo muito que você se acompanhe as AB2Ls. A gente faz parte dos grupos, a gente surgiu por causa da AB2L, falamos sobre isso, e não é puxação de saco, não, é realmente gratidão mesmo pelo movimento que tá mudando direito. Eu acho que a gente acredita muito, né? O propósito da Freelaw é criar uma nova experiência de trabalho na advocacia. É isso que a gente quer fazer, a gente luta para isso todos os dias e está bem conectado com o propósito da B2L, está bem conectado com o nosso propósito geral, os melhores conteúdos que a gente consegue, de trazer os melhores convidados para vocês aqui, para a gente discutir sobre esses temas. E se você quiser se aprofundar, eu vou deixar para vocês aqui na descrição do episódio 3 presentes. Um e-book de tecnologia e inovação para advogados aqui da Freelaw, que a gente traz um pouco uma análise mais completa sobre a nossa visão sobre esses assuntos que a gente traz aqui, que a gente discute, muito voltado para como você aplica isso na sua advocacia, e 2 mapas de conteúdos. Um mapa para você que está buscando mais clientes na advocacia e outro para você que já é um escritório consolidado, já está com uma atuação mais consolidada e está querendo agora talvez trazer alguma inovação e cumprir prazos com mais eficiência. E aí, se você quiser baixar algum desses materiais, é só você vir aqui na descrição do conteúdo que você vai conseguir baixar e aproveitar esses conteúdos adicionais. Daniel, muito obrigado novamente. Você tem algum recado final? É isso, pessoal. Acho que a gente não tem que ter medo. Se a gente quer fazer diferente, a gente tem que ir por caminhos diferentes, e a tecnologia, ela não é um fim em si mesma, ela é um meio para que a gente possa cada vez mais colocar o ser humano como centro de todo o processo jurídico, né, e para que realmente o acesso à justiça chegue a todas as pessoas. E você que não está nos ouvindo agora, você é essencial, você é muito importante como um agente transformador, né, e líder dessa transformação da tecnologia. Então, conte com a B2L para isso também. E parabéns também pela Freelaw, parabéns pela iniciativa. Muito, muito contente aqui de estar aqui nesse episódio número 100 com vocês. Muito obrigado, Daniel. Agora, semana que vem, a gente inicia um novo ciclo, né? O episódio 101, vamos para os próximos 100 episódios, o que será até o episódio 200 do Brasil, do mercado jurídico. Tomara que não tenhamos muitas surpresas, e que a gente corra bem, que a gente prossiga bem. Vamos discutir, né? Vamos reescutar o episódio 100, quem sabe até o Daniel, a gente já marca um papo aí mais para frente para discutir os avanços do mercado e tudo isso aqui, né? É engraçado que às vezes parece que é uma bola de cristal, né? O Daniel começou a trazer algumas coisas, daqui a um ano a gente vê, realmente ele estava certo. É bacana que a gente tenha todo o histórico aqui para que vocês acompanhem novamente. Semana que vem a gente volta, pessoal. Mais um Lawyer to Lawyer, quarta-feira. Compartilhe esse conteúdo com outros colegas advogados, advogadas. Muito obrigado a todos pela audiência. É por causa de vocês que a gente consegue trazer pessoas como o Daniel. É por causa de vocês que a gente consegue seguir em frente aqui nessa iniciativa. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.